Fala galera, beleza? Bem-vindos à nova série do canal. E nessa série, como já está aí no título, a gente vai aprender React Native. Teve muita gente que me pediu para mim vir com esse tema. Eu também vi muita gente lá no Twitter comentando que tinha vontade de aprender React Native, mas não encontrava muitos materiais em português. Então eu resolvi, tendo esse problema, né? Eu vi que tinha esse problema, eu resolvi trazer essa série aqui para dentro do canal, beleza? Diferente das outras séries, nessa série, eu pensei em fazer uma pegada um pouquinho diferente. Então, ao invés da gente, por exemplo, dentro do React Native, a gente tem vários temas, né? Então eu pensei, pô, será que seria legal fazer apenas estilização ou componentização? Mas eu pensei melhor, eu disse, tá, e por que a gente não faz tudo então? E é isso mesmo que eu vou fazer. Então a gente vai aprender desde a parte de criação de componentes, estilização, trabalhar com listas, trabalhar com criação de componentes. Enfim, tem bastante conteúdo massa nessa série que eu vou te passar. E eu garanto que o que eu vou te passar aqui tu vai poder aplicar tanto no lado profissional quanto no lado pessoal para projetos pessoais ou enfim, quer trabalhar com freelancer também, vai servir com certeza. Então, claro, não esquecendo, né? Peço que se tu gostar, deixe teu like, se inscreve no canal e compartilha com algum amigo. Se tu tem algum amigo que tenha vontade de aprender o React Native, compartilha com ele que eu tenho certeza que essa série vai ajudar muito ele. Certo? Então, vem comigo e bora pro vídeo. Bora lá então, para a gente começar, a gente vai acessar o link que está aí na descrição do vídeo e esse link ele vai levar para esse repositório do projeto. E por que eu já deixei pronto esse repositório? Porque aqui dentro tem algumas coisas que a gente precisa, como por exemplo, os nossos ícones, eu já tenho alguns ícones que a gente vai estar utilizando, e a gente também já tem configuração de SLint, de Prettier, e a gente já tem as dependências instaladas, como por exemplo o Styled Components e outras ali que a gente vai estar utilizando também, certo? O projeto que a gente vai estar utilizando é esse projeto aqui, ó. Eu vou abrir ele numa nova aba que vai ficar melhor para a gente ver. Esse projeto aqui. Então, nesse projeto a gente vai aprender como lidar com listas e também como que a gente constrói componentes. Então, o conhecimento que eu vou estar te ensinando nesse vídeo aqui, nessa série, com certeza tu vai poder aplicar tanto no lado profissional, seja no trabalho ou em freelancers, por aí vai, ou também em projetos pessoais. Beleza? Então tá. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa clonar esse projeto aqui. E para a gente clonar, o que a gente faz? A gente acessa, né, uma pasta que a gente quer clonar esse projeto aqui, e daí a gente dá um git clone, e daí cola esse link que a gente copiou aqui da URL. Feito isso, depois que ele clonar, tu vai acessar essa pasta, o nome dela vai ser YouTube React Native, aí tu só precisa rodar um yarn. Eu recomendo fortemente utilizar o yarn para instalar as dependências, porque eu estou utilizando até o yarn nesse projeto. Aí se tu tiver num Linux ou num Mac, depois que tu instalar as dependências, tu pode diretamente rodar um yarn Android, para ele rodar o projeto num simulador do Android. Só que tem um detalhe, tu precisa estar com um simulador do Android rodando, caso contrário ele não vai encontrar e vai dar erro. E caso tu esteja no Mac, assim como eu, tu vai ter que fazer um passo antes. Tu vai ter que ir lá na pasta do iOS, certo? CD iOS. Ah tá, porque eu pulei eu vou ter uma pasta a mais aqui. Tu vai acessar a pasta do iOS e tu vai dar um pod install também. Aí depois que tu instalou as dependências e o pod install, aí tu pode voltar e dar um yarn iOS. E no Mac, diferente do simulador do Android, tu não precisa estar com o simulador já rodando. No momento que tu roda esse comando aqui, ele já vai abrir um simulador do iPhone para ti. Fechou? Então tá. Aí depois abre o projeto aí num VS Code ou num WebStorm, como eu estou utilizando, ou qualquer editor que tu queira, o que ficou melhor para ti, com certeza. E aqui a estrutura que a gente vai ter no projeto é essa daqui, ó. A gente vai ter uma pastinha source, onde a gente vai criar praticamente tudo aqui dentro, desde as pastas de components, pages e por aí vai. E a gente também vai ter o nosso db.json. É principalmente essa estrutura que eu deixei pronta aqui para ti, não tem nenhum segredo. Show! Então, para a gente começar, o que a gente vai fazer? Se tu analisar aqui nesse projeto, a gente tem alguns detalhes a mais aqui. Aqui a gente tem um header, digamos assim, que ele vai ter um título, né? E vai ter um avatar desse usuário. Ele vai ter esse componente especial,
que eu vou falar lá no final para ti o que que é e como que a gente vai construir ele, caso tu ainda não saiba. Então fica até no final, se tu quer descobrir realmente o que que é esse componente aqui. E a gente vai ter algumas informações desse veículo aqui, como velocidade máxima, média por litro, né? Então, quantos litros que dá para rodar com o tanque, e a transmissão dele. E aqui a gente vai ter outro componente que também é uma lista, que também faz parte desse componente aqui de cima. Ele é um pouquinho diferente, então lá no final eu vou te contar mais sobre esses dois componentes aqui, que a gente vai estar construindo no segundo vídeo dessa série. E a gente também tem esse container de fora aqui que engloba todos esses componentes, que ele também é uma lista, e a gente também vai aprender então a trabalhar com ele, certo? Então tá, a gente vai então nesse primeiro vídeo a gente vai construir esse componente header aqui, e esse container de fora que eu falei, e colocar essas informações aqui em tela. Fechou? Então vamos lá. Para a gente começar, a gente vai criar uma pasta nova, né? Chamada de pages barra home barra index.tsx. Aí ele criou uma pastinha pages, uma home e um arquivo index.tsx dentro dessa minha pasta da home, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aqui no meu app e eu já vou importar esse nosso arquivo da home aqui para dentro. Então, port, né, from.pages/home. E aqui a gente não desestrutura nada, aqui a gente só pega direto, home. E aqui a gente só precisa, dentro dessa nossa Safe Area View, botar o nosso home. E caso tu não saiba, essa Safe Area View, se a gente ver aqui dentro desse projeto, ó, como a gente está no iPhone aqui, ele tem eu esqueci o nome desse lance aqui, ó, que ele engloba a tela toda. E aqui, ó, se a gente não colocar Safe Area View, o que acontece? Ele vai considerar toda essa tela aqui, ó. Aí os dados eles vão começar aqui em cima, aí vai ficar item sobre item, aí vai ficar tipo esse relógio com os nossos dados em cima, vai ficar bem estranho. Então por isso que a gente utiliza a Safe Area View. Então tá, a gente já colocou o nosso home aqui dentro. Então agora vamos começar criando a nossa home. Eu tenho um template pronto aqui que eu costumo utilizar, que é esse meu RFC, mas eu não vou utilizar ele agora, porque eu quero te mostrar o que a gente precisa importar, né? Mas o que a gente precisava importar, na verdade, se a gente colocar o RFC, é o React, lá de dentro do React, o nosso container, que vai vir de dentro dos nossos styles, e aqui ele só pede o nome do nosso componente, ó, que vai ser a nossa home. Aí ele já faz toda essa estrutura pronta pra gente. Eu construí ele mesmo aqui dentro do WebStorm, depois se quiser, deixe nos comentários que eu boto na descrição como que eu criei. Aí aqui, nesse nosso container, ele vai ser uma scroll view, né? Então a gente vai passar uma property para ele chamada show vertical scroll indicator false, que na verdade o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a gente não quer um scroll que apareça aquele scroll vertical quando a gente estiver scrollando a tela. É só isso. Aí aqui a gente vai ter o nosso header também, né? Eu vou primeiro criar todos os componentes aqui e depois a gente cria os nossos estilos, tá? Então aqui eu vou ter o meu header, nesse header eu vou ter um title e eu vou botar esse título aqui mesmo, minha garagem, tá? Aí eu vou ter um componente me, aí eu vou ter o meu avatar, que é esse carinha aqui, né? Então o que eu criei foi um componente de avatar, de header, quer dizer, aí eu vou ter um title e eu vou ter um container, né, que vai englobar esse meu avatar aqui, tá? Então eu já criei praticamente toda a estrutura de cima e eu vou partir para os estilos já, acho que vai ficar melhor para a gente já ir vendo algo funcionando na tela. Só que no avatar, a última coisa que eu preciso fazer é, como esse avatar vai ser uma imagem, então o que eu vou fazer? Eu vou passar a prop source, URI, eu vou botar http://github.com, aí eu vou colocar a minha imagem, digamos assim, né? Então eu só vou colocar o meu github.png. Então se não conhecia isso, olha só que dica bacana. Tu coloca o nome do teu usuário, .png, ele já cata a foto para ti. Legal, né? Então tá, já vou importar esses componentes lá de dentro dos nossos estilos, então container, header, title, me e avatar.
Aí aqui dentro da nossa home, o que eu vou fazer? Eu vou criar os nossos styles.ts que a gente não tem ainda. Aí aqui nos nossos styles, a primeira coisa que a gente precisa fazer, e única, na verdade, a única importação que a gente vai fazer, é importar o styled lá de dentro dos nossos styled components /native, certo? E agora o primeiro componente que a gente precisa criar é o container. E como que a gente cria um componente dentro do styled components, um componente estilizado, digamos assim? Dessa forma, ó, a gente cria uma constante, container, vai ser igual a styled.scrollView. Por que a gente vai utilizar uma scroll view e não uma view? Porque esse container aqui, ele pode crescer. Então, por exemplo, aqui embaixo, imagina que embaixo dessa nossa lista aqui de informações, a gente queira mostrar um outro dado, digamos assim. Então, a gente precisaria scrollar nossa tela. E se a gente não colocar uma scroll view, a gente não vai conseguir scrollar. Ah, mas qual que é a diferença da flat list para scroll view? A flat list, ela tem paginação. Então, por exemplo, se a gente quiser buscar muitos dados e fazer, por exemplo, um infinite scroll, a gente consegue isso com a flat list, com a scroll view não. Então, a scroll view ela é utilizada nesses casos, onde, por exemplo, a gente quer fazer um container que tu consiga scrollar várias vezes, né? Como nesse caso aqui, que a gente vai ter dados informativos, mas não vão ser, por exemplo, dados que vêm da API, e a gente quer scrollar eles. Então, a gente utiliza a scroll view nesses casos. Aí, dessa nossa scroll view, o que a gente vai colocar? Vamos colocar um flex 1 e a gente vai colocar um background color EF, 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 EF. E também a gente vai colocar nessa scroll view um ATTRs. E o que é esse ATTRs? Se a gente, por exemplo, utilizar uma scroll view do React Native, o que a gente ia fazer? A gente ia fazer isso aqui, ó, scroll view, né? Aí aqui dentro a gente ia passar, por exemplo, essa nossa prop aqui, né? Então a gente ia colocar essa nossa prop aqui também. E a gente, por exemplo, teria que colocar outras props. O que a gente vai colocar agora, que a gente vai utilizar, é o Content Container Style. A gente poderia colocar o Content Container Style aqui dentro, né? Ou a gente pode utilizar lá dentro do arquivo de styles, que é o que a gente vai fazer. Caso a gente utilizasse uma scroll view direto do React, a gente teria que passar essa propriedade aqui, ó, e ficaria com estilos aqui dentro do nosso arquivo de TSX. Eu não gosto muito, eu particularmente gosto de deixar todos os estilos dentro do styles. Então, por isso que eu prefiro criar um container, como eu criei aqui, e utilizar o ATTRs para colocar essa parte de container style e outras propriedades de estilo lá dentro da parte de estilização, certo? Então tá, então é isso mesmo que a gente vai passar aqui, ó, content container style. E o que a gente vai colocar aqui dentro? Um flex grow de 1, a gente não vai colocar um flex 1, por exemplo, porque eu não quero que o content, né, eu já explico o que é esse content, eu não quero que ele diminua. Então a gente vai ter também um padding left de 16, um padding right de 16 também, um padding top, a gente vai fazer uma condição, e a gente vai ter um padding bottom também, que a gente vai ter uma condição. E que condições são essas? Que condições são essas, né? Bom, se a gente tiver um platform.os for igual a Android, então a gente quer um padding top de 32. Caso contrário, a gente quer 0. E a mesma coisa para o padding bottom. Se a gente tiver no Android, a gente quer um padding bottom de 32. Caso contrário, a gente quer 0. Certo? E o que é o nosso Content Container Style? Bom, diferente de outros componentes, como por exemplo a View, a nossa scroll view, ela funciona da seguinte forma. A gente tem o nosso conteúdo de fora, né? Que ele fica aqui assim, né? Esse aqui é o nosso conteúdo de fora, que ele engloba tudo da nossa scroll view. Então, por exemplo, essa parte de background, e que nem a gente colocou ali também o nosso flex 1, ele vai estar por fora, ele vai englobar todo esse nosso conteúdo aqui. Já o nosso Content Container Style é onde vai estar os nossos componentes. Então, por exemplo, esse nosso header, esse nosso componente especial aqui, essas outras informações aqui, ó, isso daqui faz tudo parte do content, é o conteúdo da nossa scroll view. Então, por isso que a gente estilizou diferente. Até depois, se tu quiser ver, a gente pode colocar um background diferente para tu ver que esse conteúdo aqui, ó, ele vai estar
dentro da nossa scroll view. Então, por isso que a gente colocou um flex grow de 1 e não um flex 1. Porque se a gente colocasse um flex 1, esse nosso conteúdo de dentro, ele ia diminuir, caso acontecesse alguma coisa, entendeu? Porque a gente vai ter um flex grow de 1 e um flex shrink de 0. Se a gente colocar um flex grow 1, a gente diz que a gente não quer que esse conteúdo de dentro diminua de hipótese alguma. Por isso que a gente foi lá e colocou apenas o flex grow dentro do nosso content container style. Entendeu a ideia? Então tá. Então acho que agora a gente pode criar os nossos outros componentes, que vai ser o nosso header, title, o me e o avatar. E eu não sei porquê. Ah, tá, porque eu deixei um scroll view aqui. Então agora o nosso header, export const header, vai ser igual a um styled.view. Aí esse carinha aqui ele vai ter um flex 1, um max height de 64 pixels, um align items items center e um justify content center também, porque a gente quer centralizar tudo desde o eixo x e y no centro. A gente vai ter o nosso title, né, que vai ser um styled.text. E o que esse nosso title vai ter? Vai ter um font size de 20 pixels, um font weight bold, um color 333 e um text align center. Agora a gente vai ter o nosso componente me, que vai ser também, styled.view. O position dele vai ser absolute e o meu right vai ser 0. Aí eu quero que tu pense um pouquinho e aí eu vou criar o meu avatar, né? A gente vai ter o nosso componente de avatar. Enquanto eu crio o meu componente de avatar, tu presta atenção. E depois que a gente criar essa parte do avatar ali, eu vou te explicar o porquê que eu botei o position absolute e o right 0. Eu acredito que tu já entendeu o porquê, mas eu vou explicar mesmo assim porque eu acho que é importante, certo? Então tá, export const avatar vai ser igual a um styled.image. Ele vai ter um width de 60 pixels, um height de 60 pixels e um border radius de 30 pixels, porque eu quero que seja 50%, digamos assim, né? Então ele vai ficar todo arredondado assim. E agora, por que que eu botei esse position absolute e o right 0? Porque tu tá vendo que esse nosso conteúdo aqui ele tá alinhado no centro, né? Esse nosso texto aqui, ele tá alinhado no centro. E esse nosso avatar, eu quero que ele fique alinhado à nossa esquerda. Porém, como a gente não tem como a gente não tem um display grid dentro do React Native, daria muito trabalho a gente fazer esse tipo de alinhamento aqui, onde a gente vai ter esse componente, né, de texto e esse nosso componente de avatar. Daria muito trabalho fazer isso no Flex e provavelmente esse nosso texto aqui não ficaria alinhado no centro. Por causa disso que a gente coloca esse position absolute e right 0 aqui, para que esse nosso componente ele fique na nossa direita e não coloque esse nosso texto mais para a esquerda, entendeu? Então é isso. Aí eu acho que ele não pegou aqui ainda, eu não sei o porquê. Eu espero que eu tenha rodado o projeto certo até. Deixa eu ver. É para estar rodando o nosso app. Eu só achei estranho que ele não está rodando o nosso projeto. Vamos fazer o seguinte, eu vou pausar esse nosso ai meu Deus do céu, eu esqueci. Tá, o projeto está rodando aqui no iOS, né? Eu vou pausar e eu vou subir de novo nesse nosso template aqui, porque eu acho que ele não está rodando nesse nosso template aqui. Então, a hora que ele subir, eu já volto com o projeto rodando, beleza? Bom, voltei e era isso aí mesmo, ó. O nosso projeto aqui estava rodando outro, na verdade, porque eu tenho vários templates desse mesmo projeto aqui. Mas olha só, então aconteceu exatamente isso que eu falei para ti, ó. A gente alinhou esse nosso texto no centro e a nossa imagem, ela ficou lá no canto superior direito. Legal, né? Acho muito massa esse lance do Position Absolute. E agora, o que a gente vai então continuar fazendo? Agora a gente tem esse nosso componente aqui de baixo, né, que mostra as informações do veículo.
Então a gente vai fazer ele nesse momento aqui. E daí, claro, esse nosso componente especial, né, esses dois aqui, a gente vai fazer no nosso próximo vídeo, beleza? Eu vou deixar daqui para frente as séries com menos tempo para ficar melhor para tu conseguir assistir os vídeos, certo? Então tá. Aí agora, né, aqui embaixo desse nosso componente de header, o que que a gente vai ter? A gente vai ter um componente chamado, oh meu Deus, car detail container, certo? Aí a gente vai ter também um componente chamado car info container e a gente vai ter nesse container aqui, o que que é esse container? É esse carinha aqui, ó. Ele vai englobar o ícone e os textos. Então é esse container aqui que a gente vai criar agora. E o que que a gente vai ter aqui dentro? Bom, aqui eu vou botar, por exemplo, o petrol icon, que vai ser o ícone da bomba de combustível. Aí a gente vai ter embaixo do petrol icon um text info container. Aí dentro desse text info container a gente vai ter um info title. Aí a gente vai pegar alguma informação, eu vou deixar fixa, por exemplo, vamos botar 400. E info subtitle, vai ser um outro componente, a gente vai botar km só. Aí eu vou replicar esse nosso car info container aqui para baixo, ó. E aqui eu vou então colocar também outra informação. Vamos copiar o que a gente tem na imagem ali. 476, vamos deixar 400, 300, vamos deixar 300 aqui. E a gente vai copiar de novo. E aqui a gente vai colocar automatic. Então a gente não vai ter esse nosso subtitle, a gente só vai ter o nosso automatic aqui dentro. E aqui não vai ser KM, não, vai ser sim só o ícone que muda, né? Aqui o ícone vai ser dashboard icon. E aqui também muda, porque aqui vai ser transmission icon. Então tá. O que a gente vai importar então? Lá de dentro do nosso container não, do nosso estilo, a gente vai importar o car detail container, o car info container. Deixa eu até organizar isso aqui melhor, até pra gente ver. Aqui e aqui. Aí a gente vai importar também, além do car info container, o nosso petrol icon, o nosso text info container, o nosso info title e o nosso info subtitle. E eu já vou também importar os nossos outros ícones ali, que são dashboard icon, e a gente também tem o nosso transmission icon. Eu vou importar ele aqui também. Então eu vou deixar toda essa parte de ícones, eu vou deixar juntinho aqui. Aí aqui dentro dos nossos estilos, eu até falei para ti que a gente não ia ter mais importações, a gente vai ter sim. A gente vai importar os nossos ícones, né? A gente precisa importar os nossos ícones. Então a gente vai pegar o petrol svg lá de dentro dos nossos assets /petrol.svg. A gente vai ter o nosso dashboard.svg e a gente vai também ter o nosso transmission.svg. E aqui a gente só troca para dashboard e aqui a gente troca para transmission.svg não, transmission.svg. Aí aqui embaixo, depois do nosso avatar, a gente vai começar construindo esses nossos componentes. Então o primeiro deles vai ser o nosso car detail container. Ele também vai ser uma view, né? Ele vai ter um flex direction row, um align items, não self, items center e um justify content space around, certo? Deixa eu só ver uma coisinha, eu queria te passar algum detalhe especial, não, mas eu não tenho nada igual ali em cima, eu pensei que eu tinha. Mas é isso mesmo, então a gente continua da forma que está aqui. Export const car info container, que vai ser um styled.view também. Ele vai ter um flex direction row, um align. Eu tô pegando o ícone certo? Não, eu tô com a minha colinha aqui e eu acabei colocando o errado. Esse nosso estilo aqui de cima a gente bota aqui embaixo e aqui em cima é flex 1 e margem top de 48 pixels. Eu acabei fazendo errado aqui, peço desculpa. Mas é isso aqui, ó, nosso car detail container ele tem flex 1 e margem top de 48 pixels. E o nosso car info container ele tem um flex direction row, um align item center e o justify content space around.
A gente também vai ter um componente, né, const, export const, opa, info container. Esse info container aqui ele também vai ser uma view e diferente dos outros ele só vai ter uma line items center. E a gente vai ter também o nosso, então a gente começa agora com nossos ícones, né? E como que a gente cria um ícone, né? Bom, a gente vai chamar ele de petrol icon. E agora, porque a gente está seguindo esse padrão aqui, né? .view, .image e .text. E agora, como que a gente referencia esse nosso petrol SVG, por exemplo, para dentro do nosso style components? Dessa forma aqui, ó. A gente pega, coloca os parênteses e coloca o nosso petrol SVG aqui dentro. Então, dessa forma, a gente estiliza componentes que são de fora, digamos assim, né? E o que esse nosso ícone vai ter? Ele vai ter um width de 35 pixels, um height de 35 pixels e um color B3, B8, C5. Aí a gente vai ter o nosso dashboard icon, né? Eu vou copiar ele, na verdade, porque ele não vai mudar absolutamente nada, ele vai ter as mesmas utilizações, mas a gente precisa criar ele. Então eu só vou trocar aqui, ó, para dashboard, só isso mesmo. E a gente vai ter o nosso transmission, vou seguir a mesma ideia, ó. Transmission, a gente vai seguir nessa mesma ideia aqui. Então tá pronto, esse daqui vai ser os nossos 3 ícones que a gente vai utilizar. E agora a gente vai ter o nosso componente de texto, né? Então a gente vai ter o nosso text info container, que ele vai ser um styled.view, ele vai ter um flex direction row, um align items self, não, items center e um margin top de 8 pixels. Eu gosto bastante de utilizar esses múltiplos de 8, então, por exemplo, margin top de 8, 16, 32 e por aí vai. Eu acho que fica bem harmonioso o nosso layout. A gente também vai ter o nosso info title, que vai ser um styled.text. Ele vai ter um font size de 20 pixels, um font weight de 600 e um color 333. Opa, ele não pegou o nosso hashtag. Agora sim. E a gente também vai ter, eu vou copiar na verdade isso daqui para seguir de base. A gente vai ter o nosso info subtitle, que também vai ser um text. Vai ter um 16 pixels de font size. Um font weight dele vai ser de 500, ele vai ficar um pouquinho mais fino. A fonte não, a cor dele vai ser AD, AD, AD. E o margin left dele vai ser de 4 pixels. E esse daqui então vai ser os nossos estilos que a gente precisa até o momento. Então a gente estilizou toda essa parte aqui agora. Então vamos salvar para ver o que a gente vai acontecer. Hora da verdade. Refreshing. Opa! Deu alguma coisa errada. Os nossos ícones aqui, eles ficaram todos na vertical, eles tinham que ficar na horizontal. Deixa eu ver o porquê. Provável que esse nosso car info container está certo, o nosso car detail container aqui. Deixa eu ver pela nossa imagem aqui. Provável que tu já viu o problema e não vai me falar. Curioso. Deixa eu botar um flex direction row aqui. Bom, talvez seja isso que esteja faltando. Deixa eu ver. Car info container. Não. Tá certo. Car info container. Ah, tá. Porque eu inverti aqui. Peço desculpa. Olha só o que eu acabei de fazer. Esse nosso car info container é o nosso container todo de fora. Então, ele não pode estar aqui. Ele tem que estar aqui, ó. Então, aqui a gente vai ter que trocar, ó, car info container. E aqui onde é que a gente tinha botado o car info container aqui dentro, é car detail container. Peço desculpa de novo, é aqui, ó. Aqui, ó. Agora sim, se a gente botar, olha só que legal. Ele já estilizou pra gente esses nossos componentes aqui, só que ele ficou aqui em cima, né? E por que ele ficou aqui em cima? Porque a gente vai ter esse nosso outro componente aqui, né? A gente tem que fazer ele ainda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar
e a gente vai colocar uma imagem fixa aqui embaixo desse nosso, embaixo não, em cima, né, embaixo do header e em cima desse nosso details aqui, que ele vai fazer o seguinte: a única coisa que ele vai fazer é englobar essa nossa imagem, só deixar uma imagem fixa mesmo para esse componente ficar jogado para baixo. Eu só estou vendo um negócio aqui, mas está certinho. Essa nossa imagem ela vai vir aqui dentro desse nosso car info container. Então tá, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai botar uma image. Eu vou até pegar, na verdade, ela de dentro do React Native, porque não vai ter nenhum estilo especial. Eu vou estilizar Não, eu vou fazer diferente. Eu vou importar lá de dentro dos nossos estilos mesmo. Vai ficar melhor pra gente já ver como que estiliza uma imagem mesmo. A gente só estilizou o ícone até agora, né? E a gente estilizou, claro, o nosso header também. Mas eu vou pegar e eu vou importar aqui de dentro dos nossos estilos essa nossa imagem. Então, export const image, style.image. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai botar um height de 250 pixels. E também a gente vai colocar, deixa eu ver se a gente vai precisar colocar mais algum estilo específico, mas até onde eu sei a gente vai precisar colocar só esse height. Mas a gente vai fazer o seguinte: vai botar um border radius também de 16 pixels, só para não ficar uma imagem quadrada. E ele bota um overflow hidden também. E qual que vai ser o RI dessa nossa imagem, né? Eu vou pegar o RI lá de dentro do nosso db.json. Então, eu vou pegar aqui embaixo, a gente tem uma URL aleatória. Eu vou pegar dessa primeira aqui. Então, deixa eu copiar e ver o que o URL é mais grande. Aqui. A gente vai pegar essa nossa URI e vai botar ela aqui dentro. Aí a nossa imagem... porque a gente precisa realmente colocar um width. Então, vamos colocar um width de 250 pixels. Pixels também. Agora ele já ficou. Eu só percebi, na verdade, que ele deu erro, porque aqui no nossa home, os nossos estilos ainda tá errado. Eu estou tentando ver o que a gente fez, mas a gente esqueceu um componente aqui. Aqui dentro do nosso, a gente vai ter o nosso header. Aí aqui a gente esqueceu de criar, não. Aqui esse nosso car detail container, a gente vai ter que colocar esse car detail container por fora. Aí a gente vai ter essa nossa imagem. E aí a gente vai ter o nosso car info container. Car info container. E agora sim a gente vai ter o nosso info container. E esse nosso info container vai ter esses nossos estilos aqui, ó. Peço desculpa, acabei me errando por causa da minha colinha aqui, mas faz parte. Então aqui na verdade só vai ter o nosso automatic. Aqui a gente deixa 400 km mesmo, não tem problema. Isso daqui a gente acaba descartando, ó. Acabei fazendo errado porque são bastante componentes, então a gente acaba se perdendo no meio do caminho, mas não tem problema, faz parte do jogo. Então esse nosso info container que a gente acabou esquecendo de criar, o que ele é, né? Eu vou botar ele aqui, ó. A gente vai ter o nosso... não, a gente já tem o nosso info container. A gente criou, mas a gente não importou. Então a gente vai importar ele aqui, ó. Info container. Aí só aqui embaixo eu preciso colocar o nosso dashboard icon e o nosso transmission icon. Agora se a gente salvar, olha só, a nossa imagem ela já ficou em cima, né, o nosso conteúdo embaixo e alinhado ao centro. Só aqui, essa nossa imagem, ela tem um problema. O width dela a gente vai botar 100% para ela ocupar todo o tamanho, né, 250 pixels ele não ocupa. E a gente também vai colocar um margin bottom dela, de 16 pixels, para ele dar um espaçamento entre as nossas informações e a nossa imagem. Então, basicamente isso que a gente vai estar construindo nesse primeiro vídeo. No segundo vídeo a gente vai construir essa parte de baixo aqui, que mostra as informações de condições do veículo, e a gente vai também construir esse nosso componente. Então a gente vai tirar essa imagem que a gente colocou provisório por enquanto, e a gente vai criar esse nosso componente especial. E o que é esse componente especial, que eu já falei tanto? Esse componente especial, na verdade, ele é um bônus que eu vou te dar de presente nessa série, que é um carrossel, na verdade. Então a gente vai aprender como que a gente utiliza uma lib de terceiro
para integrar com um componente nosso. Então a gente vai criar um componente de carrossel, vamos utilizar uma lib de terceiro por baixo dos panos, e esse nosso componente vai implementar algumas props, e a gente vai aprender a passar props, criar componentização dentro do React Native, e utilizar a lib de terceiro para fazer tudo isso. Então a gente vai receber props, vai passar para a lib de terceiro, mas junto com isso a gente vai criar os componentes, porque essa lib de terceiro, ela espera que a gente crie esse componente de paginação, esse componente de imagem, que na verdade a gente vai aproveitar esse componente de imagem que a gente acabou de criar. Então foi até por isso que eu decidi criar essa imagem agora, não estava nos meus planos, mas eu aproveitei para criar, para já ficar tudo pronto. Então basicamente isso que a gente vai criar no próximo vídeo. A gente vai criar esse nosso componente de carrossel, esse outro componente a gente vai criar também, que na verdade ele é uma lista, né? Então o próximo vídeo também vai ficar bem bacana de conteúdo. Então, já revisando o que a gente fez nesse vídeo, né? A gente criou essa nossa primeira parte aqui, né? E tu pode ver que, ó, ele está scrollando, diferente, se tivesse nossa view, ele não ia scrollar dessa forma. E aproveitando, eu vou mostrar um negócio para ti que eu falei lá no começo do vídeo. Ó. Se eu colocar um background color red, só para a gente ver, ó, ele colocou esse red por todo o conteúdo, né? Mas vamos pegar e vamos botar um blue aqui para a gente ver. Ele não está pegando, mas olha só, o nosso blue ele vai estar por fora, né? E o nosso red é o nosso conteúdo de dentro, ó, entendeu? Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo te mostrar isso colocando um margin. Ó, agora sim a gente pegou. Tá vendo que o nosso content é o que tá o conteúdo por dentro, ó? A gente tem um conteúdo dentro aqui, ó. Esse é o nosso conteúdo, nosso header, nossa imagem de avatar, essa nossa imagem, essas nossas informações aqui. E o nosso blue é o que engloba esse nosso content aqui, ó. Então esse daqui é o Content Container Style. Ele é muito utilizado. Se tu for um dia utilizar em projetos pessoais ou trabalhar com React Native, tu vai ver que tu vai utilizar demais essa propriedade aqui dentro da Scroll View. Sério, eu praticamente utilizo quase todo dia, porque a gente precisa dela para estilizar esse nosso conteúdo de dentro, digamos assim, né? Pensa como uma caixa que dentro dela a gente precisa estilizar o que está dentro da caixa. Então esse nosso Content Container Style faz praticamente isso. Então eu vou voltar aqui só para a gente não perder as nossas utilizações. E já revisando, então, a gente se atrapalhou um pouquinho aqui, né? Mas ficou tudo certo. Então a gente colocou esse nosso card detail container por fora, colocamos essa nossa imagem e daí a gente vem com esse nosso container das nossas informações. E nesse container, o que a gente tem? A gente tem o nosso info container, que é o que engloba esse nosso ícone e essa informação aqui. A gente também criou, no caso 3, né, info container, e a gente criou também os nossos ícones. Então nesse vídeo a gente aprendeu sobre position absolute, sobre como centralizar um componente no centro e outro na direita sem que um não empurre o outro. A gente aprendeu sobre como utilizar listas. Meu Deus, teve tanto conteúdo que, sério, eu estou muito feliz com esse resultado final. Teve esses probleminhas ali com a minha colinha, mas, meu, estou muito feliz com esse resultado. Teve muito conteúdo bacana e eu tenho certeza que o que eu te expliquei nesse vídeo aqui vai te ajudar tanto em projetos pessoais, como eu falei, como em projetos profissionais lá no teu trabalho, certo? Então eu vou ficando por aqui. Lá no segundo vídeo a gente vai então continuar essa nossa série criando os componentes que eu te falei antes e a gente também vai fazer a busca, né, nesse nosso JSON aqui. A gente não vai deixar fixos os dados como eu coloquei aqui por hora. Então aqui isso daqui vai ser dinâmico, tá? Vai ficar melhor para a gente ver como trabalhar com isso também, certo? Então tá, a gente se vê no próximo vídeo. E se tu gostou desse vídeo, claro, não se esqueça, compartilha ele, já se inscreve no canal, se tu ainda não é inscrito, e deixa um like, porque isso me ajuda muito, certo? Muito obrigado por me acompanhar até aqui, e valeu!